Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos trazer um vídeo diferente, no estilo podcast. Bem, o teor desse vídeo é voltado para uma ferramenta de inteligência artificial do Google. Então lá no Google você digita Notebook LM e lá nesse site você vai fazer o upload de um arquivo, você vai poder fazer resumo ou até mesmo um podcast, como o que a gente fez aqui nesse trabalho. Eu fiz um upload de um TCC, no caso o meu trabalho acadêmico, foi publicado em 2017, na minha graduação, que traz como assunto espectroscopia atômica e dualidade onda-partícula e as principais contribuições para o surgimento da teoria quântica. Espero que vocês gostem do vídeo. Lembrando que é uma inteligência artificial que está fazendo a narração. Vocês podem acessar esse trabalho, vou deixar o link posteriormente aqui na descrição e vamos apreciar esse vídeo. Olá, hoje vamos mergulhar num trabalho acadêmico super interessante lá da Universidade Estadual do Ceará. Olá! Ele fala de um momento chave, sabe? Quando o estudo da luz e dos átomos ali no comecinho do século XX. Sim, espectroscopia, dualidade onda-partícula. Isso. Essas coisas abalaram, totalmente a física clássica e deram o pontapé inicial para a teoria quântica. Uma verdadeira revolução, né? Total. A física parecia bem resolvida, mas aí começaram a surgir uns mistérios. Por exemplo, a cor exata de um objeto muito quente, ou aquelas impressões digitais de luz que cada átomo tem. Exato. Como é que essas pontas soltas levaram a essa virada toda? Vamos investigar as ideias, as experiências que mudaram nossa visão de matéria e energia. Prontos? Vamos lá. É que a física clássica, apesar de poderosa, não conseguia explicar tudo. No fim do século XIX, começo do XX, apareceram fenômenos complicados. Um bem famoso foi a tal catástrofe do ultravioleta. A teoria clássica dizia que um corpo ideal aquecido, um corpo negro, deveria emitir energia bem infinita em altas frequências, tipo luz ultravioleta. Energia infinita. Isso não parece certo. E não era. As experiências mostravam o contrário. A energia diminuía nessas frequências altas. Claramente tinha alguma coisa fundamentalmente errada na teoria. Que doideira, uma previsão que não batia com a realidade. E aí, quem apareceu para consertar isso? Aí entra Max Planck, em 1900. Ele veio com uma ideia radical. Radical como? Ele propôs que a energia não era emitida de forma contínua, sabe? Como água de uma torneira, mas sim em pacotes, pequenos blocos discretos. Ele chamou de quanta. Quanta? Pacotes de energia. Exatamente. E a energia de cada pacote seria proporcional à frequência da radiação. A famosa equação E igual a HF, onde H é a constante de Planck. Uma novidade total. E isso resolveu a catástrofe? Perfeitamente. Foi quase um ato de desespero matemático no começo, mas bateu certinho com os dados experimentais da radiação de corpo negro. A energia vinha em porções, não era um fluxo. Uau! E logo depois, Einstein pegou essa ideia para explicar outra coisa estranha, o efeito fotoelétrico. Ah, quando a luz bate no metal e arranca elétrons, certo. E isso mesmo, Einstein foi além. Sugeriu que a própria luz seria feita dessas partículas de energia, os fótons. Peraí, então a luz, que a gente sempre aprendeu como onda, também é partícula, fóton. Pois é, já começa a ficar estranho aí, né? A dualidade aparecendo. Totalmente. E os átomos, como eles entram nisso? Você falou das impressões digitais de luz. Sim, é espectroscopia atômica. Lá no século XIX mesmo, Kirchhoff e Bunsen mostraram que se você aquecesse um gás, tipo hidrogênio, sódio, ele não brilhava com todas as cores, como um arco-íris. Não? Não, ele emitia só umas linhas bem fininhas, brilhantes, em frequências muito específicas. Um padrão único para cada elemento, uma assinatura mesmo. Como um código de barras de luz. Exatamente. E o modelo atômico da época, do Rutherford, com elétrons girando em volta do núcleo que nem planetas... Sei, o modelo planetário. Esse modelo não conseguia explicar essas linhas de jeito nenhum. E tinha um problema ainda pior. Pior? Qual? Segundo a física clássica, um elétron girando assim ia perder energia o tempo todo, irradiando luz continuamente. E aí? E aí? Ele ia cair em espiral direto pro núcleo. O átomo devia colapsar em fração de segundo. Mas, bem, os átomos existem, né? Ainda bem.
Mas então, outro beco sem saída para a física clássica. O átomo não colapsava e emitia linhas específicas. Quem deu um jeito nisso? Esse foi o Niels Bohr, em 1913. Ele teve a audácia de aplicar a ideia quântica do Planck dentro do átomo. Como assim? Bohr disse: olha, os elétrons não podem ficar em qualquer órbita, só em algumas órbitas específicas, permitidas, que ele chamou de estacionárias. E nessas órbitas, eles não perdem energia. Ah, órbitas estáveis? Isso. E o mais importante, nessas órbitas não só a energia era fixa, como o momento angular, tipo a quantidade de giro do elétron, também só podia ter valores específicos, quantizados, múltiplos de um valor básico. Então, tudo quantizado lá dentro. Energia, movimento... Exatamente. E a luz? O elétron só emitia luz, um fóton, quando pulava de uma órbita de maior energia para uma de menor. E a energia desse fóton era exatamente a diferença de energia entre as órbitas. Ah, por isso as linhas. Cada linha é um pulo específico. Bingo! Explicava perfeitamente os espectros atômicos. A estrutura do átomo é quantizada, funciona em degraus. Uma mudança radical de pensamento. Faz todo sentido agora. Quantização na luz, quantização no átomo. A luz a gente já viu que é onda e partícula. E a matéria, tipo o elétron, ele também tem essa dupla face? Essa foi a pergunta de ouro. Veio de Louis de Broglie, em 1924, na tese de doutorado dele. E qual foi a ideia? Ele pensou, basicamente, por simetria. Se as ondas, como a luz, podem agir como partículas, os fótons, será que as partículas, como os elétrons, não poderiam agir como ondas? Um elétron como uma onda? Isso soa ainda mais maluco. Parece, né? Ele propôs que toda partícula em movimento teria uma onda de matéria associada, com um comprimento de onda que dependia do momento da partícula. Uma partícula-onda. Conseguiram provar isso? Essa ideia tão contraintuitiva? Surpreendentemente sim, e bem rápido. Poucos anos depois, em 1927, duas experiências cruciais, uma de Davison e Germer, outra de G.P. Thomson. O que eles fizeram? Eles basicamente jogaram feixes de elétrons contra cristais. E o que eles viram foi difração. Difração. Como as ondas de luz fazem quando passam por uma fenda. Exatamente. Os elétrons se espalhavam e criavam padrões de interferência, um comportamento tipicamente ondulatório. Não tinha como negar. A prova estava lá. Caramba! Então a dualidade onda-partícula não era só da luz? Não. É uma característica fundamental da natureza. Tudo, em nível fundamental, tem essa natureza dupla. Que reviravolta! Quer dizer, para explicar coisas aparentemente simples, tipo a cor de um metal quente ou umas riscas coloridas num gás, Sim. os cientistas tiveram que jogar fora o senso comum da física clássica e abraçar essa coisa estranha da quantização, da dualidade, onde tudo é onda e partícula ao mesmo tempo, dependendo de como a gente olha. Precisamente. Foi uma mudança total de paradigma. Sair de uma física determinista, onde tudo era previsível, para uma visão probabilística do mundo subatômico. Foi o que abriu caminho para a mecânica quântica que temos hoje. Incrível. E fica aquela pulga atrás da orelha, né? Se um elétron não é só uma bolinha, mas também uma onda meio espalhada até a gente medir, o que isso realmente significa sobre a realidade? Exato. Será que nossa intuição de objetos com lugar e velocidade definidos simplesmente não se aplica nesse nível? Talvez a realidade seja bem mais flexível e estranha do que a gente imagina. É algo para a gente continuar pensando, com certeza. Eu quero agradecer a você que gosta dos meus vídeos, acompanha o meu trabalho. Também quero fazer uma menção a uma triste notícia que tive esse ano de 2025, que foi a perda da minha orientadora, a orientadora do meu trabalho, a professora Gislânia Mendes. Foi uma perda muito grande no meio acadêmico, né? Ela faleceu em outubro de 2024, foi uma surpresa para todos. Eu vim saber esse ano de 2025, então fica aqui a minha homenagem à minha orientadora, a professora Gislânia Mendes.